Bem, hoje a aula será a lógica da prova no processo penal. Como sempre venho disseminando este método revolucionário, que não é conhecido geralmente, o método didático, é aquele método enfadonho, os alunos ficam olhando o relógio para saber se falta pouco ou falta muito para a aula acabar. Bem, a aula tem que ser eletrizante, tem que ser participativa e as pessoas interagindo. Então o direito começa a florescer de um modo mais belo e a pessoa cada vez mais com sede de obter esse conhecimento. Bem, a lógica da prova processual. Para se fazer uma prova, tem que se ter a lógica. E para se ter a lógica, tem que se ter o conhecimento. Então, eu traduzo o direito em poesia porque é uma maneira de alterar a parte frontal do córtex cerebral pelo poder de memorização. E através desse método, o direito ele começa a crescer de uma maneira mais harmoniosa. E com isso convocar a atenção de todos os estudantes a entender o direito. Geralmente eu vejo o professor Flávio Martins saber direito, entre outras apoteoses também do mundo jurídico, como o professor Luiz Flávio Gomes, entre outras pessoas que abrilhantam cada vez mais a vida acadêmica. E quero neste momento diluir de uma maneira bem simples como entender o direito e através da aula transformada em poesia, em quadras, pelo processo da rima, vocês obtêm uma melhor memorização, como também buscando a pesquisa científica através das bibliotecas, pegando conhecimento das demais disciplinas que abarcam a universalidade de todos os objetos culturais, e com isso você sentir cada vez mais com essa sede insaciável de conhecer o direito de uma maneira adequada para um melhor aprendizado. Bem, a lógica da prova do processo penal. A ausência do perfeito conhecimento da lógica aponta para um convencimento pobre. Mas por que aponta para um convencimento pobre? Pela ausência do perfeito conhecimento da lógica. No que diz respeito à percepção. Então você tem que ter a percepção daquilo que o professor está ensinando para você. Então você tem que ter a percepção para saber como entender a maneira que está sendo instaurado o inquérito. Você tem que ter a percepção para entender a cadeia de custódia, para entender como contestar uma perícia científica, o exame de balística, o laudo fonético, entre todos os elementos em que são encartados no inquérito policial. Então, rememorando, a ausência do perfeito conhecimento da lógica aponta para um convencimento pobre no que diz respeito à percepção, comprometendo a identidade. Mas que identidade? A identidade jurídica, no orbital da confrontação, quando são confrontadas provas entre a defesa e a acusação. A imperfeição de um labor ejetado. Labor é o trabalho, né? Ejetado é você trazer a lume em cima de indícios, denota insegurança no que tange ao contento do feitio probatório. Eis aí o diferencial da prova direta para a insinuada. A prova direta é quando você tem plena certeza, através de laudos, através dos depoimentos, das testemunhas de acusação, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa, então você peremptoriamente sabe que foi a pessoa que cometeu o crime. Estão presentes autoria, culpabilidade e materialidade. Eis aí o diferencial da prova direta para a insinuada. Quando há insinuação com base no ouviu dizer, de quem ouviu dizer, nos antecedentes, vejo que muitas pessoas são condenadas pelos antecedentes e o promotor, através do poder, sendo o mesmo detentor do custos legis, então tenta fazer com que muitas vezes um cidadão seja bandido.
e muitas vezes o bandido seja o próprio cidadão, na montagem de um quebra-cabeças que não serviu para elucidar a versão apresentada pelo Ministério Público. Então falta aquela peça de encaixe. É como se você fosse ao campo, o investigador, ele envia a equipe de investigação, então ele tem que fazer o levantamento topográfico para, no aspecto jurídico, depois fazer o solo jurídico e, posteriormente, a fundação. Concluída a fundação, sem que a mesma seja comprometida, então conclui e envia ao Ministério Público, que tem a obrigação de fazer o cálculo estrutural da engenharia jurídica. Não é? O cálculo estrutural da engenharia jurídica. Então, tem que saber como fazer esse cálculo para que o juiz possa instaurar ou rejeitar a denúncia ofertada pela promotoria. Porém, caso ele instaure esse processo apenas aprisionado pelo sistema ritualístico, então o advogado com aturado labor de estudos especializados e um adestrado tirocínio em saber como desmontar a denúncia ofertada na preambular acusatória, ele saberá como adequar o fato ocorrido à norma. Então vai faltar aquela pedra de encaixe. Então a pessoa tem que ter o olho de águia para saber como desfazer toda a denúncia e reverter, se não for na primeira instância, na segunda instância, em sustentação oral. Não importa no atendimento a sugestão incabível, apenas para satisfazer, colocando o sonido da harmonia numa depressão pela indesejável distorção. Veja só, colocando o sonido da harmonia numa depressão. Por que a depressão? Porque está fora de harmonia. Então, surgiu a depressão porque houve a indesejável distorção, rompendo todos os princípios. Que princípios? Os princípios constitucionais, da ampla defesa do devido processo legal, do contraditório, da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, da presunção de inocência, forçando a harmonia do bom desempenho jurídico, como o hiperêneo fluxo de indícios, a fluxação dos indícios, no limiar da aberração. Concluindo, a suspeita de determinados depoimentos, muitos depoimentos são ensaiados, são maquinados, principalmente pela falta da visão da sociologia jurídica por parte de muitos magistrados e promotores públicos, que ficam apenas acumulando um acervo de conhecimento doutrinário, mas falta o campo, falta a sociologia, falta a filosofia, falta a psicologia, como as demais ciências, para que o direito possa realmente prevalecer, porque está sempre em mutação, e o direito estatal está sempre em atraso. A sociologia jurídica é muito mais rica do que a norma. Podemos ver em dois doutrinadores alemães, Eugen Herlich e Niklas Luhmann, com a teoria dos sistemas. Há suspeita de determinados depoimentos na possibilidade de serem encomendados, ou quando não, sua exposição trazer ambiguidade na revelação sobre os fatos. O que realmente ocorreu, ou o que foi forjado, ou o que foi preparado, ou o que foi ensaiado, ou o que foi induzido, ou se houve uma mudança e formação de opinião, como vejo muitos promotores de justiça irem até o programa da Sônia Abraão, mudar o estado mental e formar opinião através do conselho de sentença, para que o conselho de sentença assista o programa e já tenha aquela opinião formada para condenar o réu no plenário, em que pese muitas vezes brilhantes advogados com discursos efusivos tentarem desnutrir a versão acusatória, mas a opinião do conselho de sentença já está completamente formada. Poderá causar quebradiços indícios no arrolamento da averiguação da autoridade responsável. Quem é a autoridade responsável? Quem é o detentor do custos legis? O Ministério Público, não podendo concluir juízo enquanto perdurar o fechamento probatório dos dados.
Como diz o grande doutrinador, jurista Rudolf von Ehring, dê-me os fatos que te darei o direito. Mas ninguém pode dar o direito sem antes receber os fatos. Neste momento não poderia concluir sem antes deixar claro que qualquer comprometimento vicia a estrutura da fundação. E a partir do momento em que há o comprometimento na estrutura da fundação, então, sem prova plena, não pode haver justiça. Esta aula já está terminada. Eu costumo transformar o direito em uma beleza através desses poemas, para que as pessoas possam ter um maior incentivo em relação ao aprendizado, para aprender aprendendo, e não apenas pensar que está aprendendo, presos numa questão de um segmento obsoleto, defasado, sem nenhum incentivo para uma melhor formação acadêmica. Eu agradeço e deixo os meus cumprimentos a todos. Mais uma vez, muito obrigado.